Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova da segunda fase da UES de 2024.2 na disciplina de Física. Mas antes de a gente partir para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa solução. Questão 3. Um estudante de física está realizando um experimento para investigar as propriedades do campo magnético. Durante o experimento, ele observa uma partícula carregada com uma carga Q, movendo-se em uma região do espaço que contém um campo magnético uniforme B. Ao analisar o movimento da partícula, o estudante faz as seguintes afirmações sobre o campo magnético e suas propriedades. Primeiro, o campo magnético é um campo vetorial que exerce força sobre a carga elétrica que em movimento, mas não realiza trabalho sobre ela. Bem, gente, o que acontece? Vamos supor que eu tenha a seguinte situação aqui. Se eu tivesse exatamente umas linhas de campo magnético traçadas exatamente seguindo esse sentido aqui, ó. Então esse aqui seria o sentido do meu campo magnético. Então o que vai acontecer? O que a gente vai ter que perceber aqui? Que se uma carga entrar nesse campo, vou chamar essa carga aqui de Q. Se essa carga se mover nesse sentido aqui, ó, para cá, que aí seria o mesmo sentido aqui, um vetorzinho paralelo, esse seria a velocidade, ou se ele movesse para o lado contrário, também poderia acontecer, né? Eu ter a carga se movendo para o lado contrário é o sentido do campo magnético. O que a gente iria ter que perceber, pessoal, antes de mais nada, é que seja essa velocidade que eu vou chamar de 1, ou seja essa velocidade que eu vou chamar de 2, o ângulo formado entre o campo magnético e o vetor velocidade 1, ele seria exatamente um alfa igual a 0 graus. E aí, quando o alfa é 0, a gente sabe que a força magnética é igual a 0. E aí, se a força magnética é 0, então o trabalho também vai ser igual a 0. Da mesma forma que se eu tiver o vetor velocidade e o vetor campo magnético, mas agora a gente vai olhar para o vetor velocidade 2, se o ângulo entre eles for de 180 graus, a força magnética ela também vai ser igual a 0. O que isso significa que nós vamos ter que o trabalho também vai ser igual a 0. Como é que você sabe que a força ela é nula? Porque a força magnética é dada pelo módulo da carga, vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo formado exatamente entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. E aí, como o ângulo é 0, seno de 0 é 0, quando o ângulo é 180, seno de 180 é 0. E aí, quando multiplica tudo isso aqui, vai dar 0. Por isso que a força magnética ela vai ser igual a 0. Que é aquela frasezinha, né? Força, quero você bem sempre. Então, por essa razão, gente, a afirmativa ela está falsa. Já a afirmativa 2, embora a força magnética possa alterar a direção da velocidade da partícula carregada, ela não pode fazer com que a partícula ganhe ou perca energia cinética. Então, pessoal, de fato, ela pode alterar a direção da velocidade. Se a gente colocar aí, ela pode até fazer com que a força magnética atuando na carga faça com que a carga realize uma trajetória circular, né? Então não seria nenhum problema. Mas ela não pode fazer com que a partícula ganhe ou perca energia cinética, ou seja, ele não vai conseguir alterar a velocidade. Se eu não altero a velocidade, eu não altero a energia cinética. Eu consigo mudar o sentido de movimento, mas eu não consigo alterar a velocidade dessa carga. Então, de fato, o item 2 ele é verdadeiro. Realmente não pode fazer com que a partícula ganhe ou perca energia cinética. Afinal de contas, a velocidade não muda, então a energia cinética também não muda. Já a afirmativa 3, o campo magnético, sendo conservativo, permite que a energia mecânica de uma partícula carregada seja conservada ao longo da trajetória. Gente, primeiro detalhe, o campo magnético ele não é conservativo, então o problema aqui é exatamente esse sendo conservativo. Logo, o item 3 ele também está falso. Ou seja, o nosso único item verdadeiro é o item 2. Vixe, Robson, então tu errou a questão? Não, gente, calma, muita calma nessa hora. Essa questão 3, ela também foi anulada, beleza? Ou seja, nós não temos uma afirmativa, um item correto para esse problema. Talvez aqui, se ele tivesse colocado não é conservativo, então poderia ser e tivéssemos um item, e aí o item correto seria
exatamente o ser de criatura divina da humanidade. Beleza aí, pessoal? Então, pessoal, vou chegando ao fim de mais uma videoaula. Espero que tenha gostado. Caiu mais uma vez parte magnética. Sempre tem caído na prova da UES, segunda fase, né? Na primeira fase cai esporadicamente, mas na segunda fase já é um assunto que ele é bem pertinente, essa parte de força magnética. Então é bom a gente ter uma leve atenção aí, afinal de contas, cada questão certa na segunda fase, ela é importante, principalmente para aqueles que estão tentando aí o vestibular na UES para o curso de medicina. Então vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês, se ficar alguma dúvida pode deixar seu comentário que eu irei responder. Então, pessoal, beijo no coração, fica com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!